Olá, olá, boa noite a todos. Então, temos aí todos, né, e todas, temos aí nosso primeiro encontro, né, para trabalhar o tema síndrome de burnout, né, o burnout, e as relações trabalhistas. Lembrando que esse nosso encontro está sendo gravado, né, que vai virar aí material de suporte, material de apoio para posteriormente, né, ser consultado, enfim. Basicamente, tanto para você que está assistindo agora ao vivo com a gente, como também caso, né, você esteja assistindo esse material gravado, basicamente a proposta, né, foi realizarmos durante alguns encontros, né, cerca de 8 a 10 encontros no máximo, ah, alguns estudos, né, algumas pesquisas em torno de um tema, e aí o tema escolhido foi síndrome de burnout, e estão me dando aí o retorno que está cortando, pessoal. Conseguem me ouvir bem, sim ou não? Eu consigo ouvir bem. Ok, então Isaac Eu também estou consegue. conseguindo ouvir bem. Bom, ok. Pois tá bom. Bom, deve ser alguma questão na internet, Aline, talvez aí na que você está. Então, como eu dizia, né? Então, hoje é aí uma das primeiras ações em que a gente vai compartilhar, né? Gerando aí esse material. Ainda teremos mais 2 encontros online, e esses encontros vão ser via Instagram, né? Então, nosso perfil lá no Instagram, @do eu para o outro, né? E aí a gente vai conversar com convidados sobre o tema, né? Então, basicamente, esse primeiro encontro é uma roda de conversa em que eu pedi para que. Não me apresentei, né? Então, eu sou Adamo Xenofonte Brasil. Eu estou como professor de uma disciplina chamada Soft Skills, né? No Direito, no curso de Direito da FAMEC. E, apesar de não ser formado na área do direito, né? Eu assumi essa disciplina porque é uma disciplina que trata de questões comportamentais, de habilidades comportamentais, e essas habilidades, eu como psicanalista, né, e como terapeuta de várias abordagens, eu assumi, né, essa disciplina para compartilhar aí com os alunos nessa caminhada. E aí assumi também esse projeto de extensão, em que a princípio a ideia era trabalhar competências pessoais, e a gente escolheu, né, a síndrome de burnout como tema para que conseguíssemos, né, fazer essas pesquisas e essas ações. Então, esse primeiro encontro, ele é basicamente para que os participantes do grupo compartilhem um pouco como que foi essa caminhada, como que foi essa jornada. Então, eu vou deixar em aberto aqui, e para que, né, eles se apresentem e coloquem também um pouco, né, dessas pesquisas, coloquem um pouco desses conhecimentos e de como foi essa jornada, né, desses encontros e dessa caminhada, tá bom? Então, o primeiro aluno que quiser compartilhar aí, o primeiro participante do grupo, né, que quiser compartilhar, pode abrir aí a câmera e o microfone, o espaço é seu. Uma fala curta, tá, pessoal? Como a gente combinou. Eu quero. Vamos lá, Érica. Pode ser só a voz? Pode sim. Legal seria se você quisesse aparecer para o pessoal lhe ver, né? Aí, ó, fica mais legal. Eu, pela academia, estou parecendo uma treva. Eu fiz algumas anotações aqui da síndrome de Burnout. E assisti vários vídeos com várias psicólogas, psiquiatras também, falando sobre. E eu fiz algumas anotações sobre a síndrome, me fez até aprofundar mais sobre o tema, né? Uhum. Porque para mim era tipo muito abrangente, tipo, e essa síndrome, o que é? Não sei, ficar fazendo várias perguntas e ficou bem claro na minha mente. Ela é como se fosse uma depressão ocasional.
ou seja, ela se ocasiona de algo. Ela falando lá sobre, né, a psiquiatra, e ela é ligada ao trabalho. Então, o foco dela é o trabalho, né, dessa síndrome. Ela é só do trabalho. E ela é uma exaustão física e mental com sintomas físicos também. Ele é exaustão no corpo, a pressão alta, insônia, irritabilidade, dificuldade de lidar com o outro. A pessoa que tem essa síndrome, ela pensa que tudo vai dar errado, ela tem e apesar disso, ela também tem baixa produtividade no trabalho, né? Uma pessoa que ela está exausta no seu trabalho. É líquido que tem a ver com como as pessoas que sofrem, é comum, né, acontecer isso com pessoas que têm assédio moral no seu trabalho, estão com sobrecargas, trabalham mais de 12 a 14 horas por dia, é muito comum essas pessoas terem essa síndrome. E então ela é comum em médicos, professores, bombeiros, policiais que ali lidam com a vida e a morte, né? Que, que tem aquela pressão em cima deles, que ou eles salvam ou eles matam, né? Então, e a carga horária é exaustiva, às vezes pegam plantão, 72 horas, 12 horas. Então, é muito comum nesses profissionais. Então, eu fazendo a pesquisa, eu disse, realmente, essa síndrome, não tem como ela se manifestar de outra forma. Apenas o trabalho mesmo, a cobrança pessoal excessiva, além de você ter uma pessoa superior a você lhe cobrando, tem muitas pessoas que se cobram muito também, né? Então, isso, lógico que o corpo fala, vai acontecer do corpo falar, da mente também parar. E eu vendo assim que é muito importante também, que é crucial no tratamento, o exercício físico. A medicação, sim, lógico, ela vem depois, mas primeiramente o exercício físico, você ocupar sua mente com outra coisa que não tem nada a ver do trabalho, não levar coisas do trabalho para casa, saber diferenciar, né? Saber regrar, tá ali com a família, é com a família. Vai desopilar, é desopilar. Então, a gente tem essa mania, não levar para casa, termina em casa. Até para nós mesmos, estudantes, eu acho isso, tipo, não se cobrar tanto. Eu digo isso por mim também, que eu me cobro muito, sabe? Assim, fico sem dormir para estudar e tal. E eu sei que isso, uma hora o corpo vai falhar, uma hora o corpo vai pedir para você estacionar. Entendeu? Saber separar as coisas. Então, é isso que eu queria compartilhar. Legal, Érica. E antes de passar a palavra para outra pessoa, você, quando começou, né, a estudar sobre o tema, você observou algo no teu dia a dia, no cotidiano? Apareceu, né, relatos? Apareceu. Inclusive, eu cheguei a conversar com pessoas, né, que estavam fazendo parte desse projeto. Érica, eu já passei por isso, meu amigo já passou por isso. Inclusive, ele está recebendo benefício do INSS, um gerente do Banco do Brasil, no local que eu trabalho. E ele disse que a cobrança é muito grande, trabalha por cima de metas, por cima de pessoas, né, atípicas. E ele diz que ele teve que pediu a auxílio-doença no INSS por causa da síndrome de burnout, porque não estava mais aguentando e não estava sendo produtivo, não estava mais nem em casa e nem no trabalho, e nos seus próprios afazeres diários. Ok, Érica, agradeço aí o teu compartilhamento. Vamos ouvir aí também, aproveitar que a Aline já está aí com a câmera aberta. Aline, quer compartilhar como foi a experiência? Bom, boa noite a todos. Boa noite. É, Agora tu desapareceu. Aí voltou. pronto. Boa noite a todos. Pois é uma jornada bem importante essa, né? É um tema bem desafiador, né? Como diz aí o professor, porque é um tema que está presente no nosso dia a dia, é um tema que qualquer um de nós ou qualquer um de nossos familiares pode se deparar com ele aí no seu dia a dia, né? É um tema que faz parte é super atual e quanto mais o tempo passa, mais atual ele fica por conta das relações de trabalho, as relações mercadológicas, a competitividade hoje
que o mercado exige, né? A excelência que as profissões exigem, né? A verticalidade que o mercado exige. E cada vez mais isso vai tendo uma consequência, né? E essa síndrome ela fica como pano de fundo de todo esse excesso de cobrança. Historicamente, principalmente nós mulheres, depois que entramos no mercado de trabalho, houve um acúmulo de função, né? De ter que ser boa no mercado de trabalho, de ter que ser uma profissional que tenha uma excelência, mas não deixar também os afazeres, de uma certa forma, de casa, que sempre, historicamente, sempre recaiu mais sobre as mulheres, também de lado. Então, por tudo isso, né? E mais outra coisa que eu quero comentar aqui é a pandemia, né? Que foi uma situação que todos nós passamos ultimamente, né? Que nós sabemos que essa síndrome também é muito ligada ao home office, é muito ligada ao computador, é muito ligada à solidão, ao excesso de meta pessoal e à cobrança pessoal. Então, é uma síndrome muito particular, muito interiorizada, né? Ela reflete muito a forma que as pessoas absorvem os problemas, não é o problema, mas é como a pessoa absorve, né? E só a título de conhecimento aí, o termo burnout, ele foi criado pelo médico americano, né, chamado Herbert Freudenberg, em 1974, e isso significa, né, aquilo que deixou de funcionar por absoluta falta de energia, né? Então, por esse motivo, a síndrome de Burnout, ela também é conhecida como síndrome de esgotamento profissional. Vem daí o motivo do nome. A título de conhecimento também, no Brasil, a doença é reconhecida por meio de decreto, né? O decreto número 3048, de 6 de março de 99, além de ser encontrada no grupo 5º da Classificação Internacional das Doenças, com CID-10, onde é citada como sensação de estar acabado, tá? A partir do momento que essa síndrome entrou, né, na classificação das doenças, é que ela começou a permear as situações jurídicas, né? O meio jurídico passou a olhar com mais cuidado para ela e começou a ser mais acionado essa parte jurídica em relação à síndrome, tá bom? Minha colega aí já disse as principais características aí, a Érica, né? Que é ligada ao esgotamento, à questão das metas e tudo mais, né? Então, cada um de nós somos desafiados a nos manter saudáveis emocionalmente, né? Porque o mercado é muito difícil aí. Tá bom? Então, essa é a minha contribuição, mas estou aberta aí para qualquer pergunta. Se algum convidado tiver alguma pergunta, alguma coisa, a gente aqui pode tentar esclarecer. Tá bom, professor? Aline, agradeço aí a contribuição, né? Inclusive, muito importante, eu vou destacar pontos da tua fala, né? De que muito importante essa reflexão que você faz sobre a posição da mulher, né? Que eu não vi estatística, vale até a pena a gente procurar, né? Se tem alguma estatística de, de maior acometimento, né? Já que, assim, as mulheres acabaram, de fato, acumulando funções, né? Mesmo, enfim, mesmo que a gente discorde disso, mas né? Um contexto histórico, a mulher Isso. acabou se responsabilizando por várias coisas, né? Então, vale até a pena ver se tem alguma estatística sobre isso, né? E também agradeço o teu lembrete sobre a questão da pandemia, porque, né, a gente até se surpreendeu, né, nas nossas pesquisas, que a gente descobriu que só em janeiro de 2022, né, que a síndrome de burnout ela é oficializada na lista de doenças, de patologias ligadas ao trabalho, né, assim, a relação lá de das doenças trabalhistas e tal. Então, imagina, janeiro de 2022 já é pós o ápice da pandemia, né? Então, o auge da pandemia começa ali no final de 2019, início de 2020, né? Final de 2019 na Europa, março de 2020 mais ou menos aqui no Brasil. E aí só, né, em 2022, então já inclusive provavelmente, né, por consequência dos casos de síndrome de burnout, né, burnout crescendo, que acabou entrando aí nesses estudos também, né? Nessas causas da pós-pandemia também, né? Bom, obrigado, Aline. Nada.
Isaac ou Milton? Milton? Vai lá, Milton. Fica à vontade. Tem que ativar o microfone, eu ainda não te escuto, Milton. Boa noite. Agora A sim. pequena colaboração, Uhum. em relação à questão da força de trabalho, né? Como é uma doença ligada ao meio do trabalho, então uma força de trabalho mentalmente saudável é mais engajada, mais criativa, mais produtiva, mais comprometida com o sucesso, né? Das funções desempenhadas, não é isso? Então, eu gostaria de citar cinco atitudes que poderiam facilitar, né, essa questão da melhoria do clima organizacional para favorecer ao bem-estar dos funcionários, né, da força de trabalho. Então, eu poderia citar cinco medidas. Primeira, pesquisar o clima organizacional. É muito importante que a empresa contrate um profissional habilitado, um psicólogo, um profissional habilitado para que possa, através de dinâmicas, de pesquisas, de observações, né, aferir a quantas anda o clima dentro da organização. Se está um clima bom, no que precisa melhorar, se está tóxico, se está difícil. Então, essa pesquisa do clima organizacional é muito importante. Outra coisa seria oferecer benefícios corporativos. Muitas empresas hoje em dia oferecem benefícios, né, corporativos ligados ao lazer, ligados ao bem-estar, ligados à saúde, né? Esses benefícios podem favorecer a atividade física, a atividade criativa, ao lazer dos profissionais, né? Um ambiente agradável, acolhedor, um ambiente criativo, tudo isso facilita, né? Oferecer benefícios corporativos. Outra coisa seria uma infraestrutura de qualidade, né? Isso dar aos funcionários um ambiente de trabalho acolhedor, confortável, né? De qualidade, que favoreça também os momentos de descanso. Tudo isso favorece ao bem-estar e à produtividade. Outra coisa também seriam os feedbacks recorrentes. Então, se a chefia, né, ela promove, né, através de variadas metodologias, esses feedbacks recorrentes dos funcionários em relação à gestão, isso aí também vai facilitar muito o entendimento do que precisa ser aperfeiçoado no ambiente de trabalho para evitar problemas, inclusive o burnout. E também favorecer momentos descontraídos. Seria uma outra estratégia muito eficaz de favorecer não só atividade física, atividade meditativa, atividade recreativa, atividade de criatividade, né? Momentos de criatividade, o famoso ócio produtivo, né? Então, tudo isso vai favorecer um ambiente corporativo, um ambiente de trabalho saudável e com maior produtividade. Inclusive, o Milton, né, ele colocou no nosso grupo, do grupo de pesquisa, né, do grupo de extensão, o Milton colocou uma série de links ao longo do dia de hoje, com exercícios meditativos, né? Muita gente tem essa resistência à meditação, achando que, ah, não, minha mente não para, eu não vou conseguir meditar, mas meditar é muito mais, assim, claro, existem modelos de meditação que são, né, mais que exigem mais da nossa atenção, mas é um treino. Existem meditações extremamente simples que qualquer pessoa que nunca meditou pode ter benefício, né? Então, depois até vou pedir para o Milton também compartilhar no grupo que tem o maior número de convidados, né, Milton, para o pessoal também ter esse contato com esse material, né? Professor, Oi, Aline. só um complemento aí na fala de Milton, que eu achei bem importante, é o seguinte, é que hoje em dia
existe um fomento a várias atividades, né? A empresa sustentável, a empresa que é verde, a empresa que é... Pois bem, existe também aquelas empresas que investem exatamente no ambiente de trabalho saudável, né? A gente sabe que uma empresa que tem um ambiente de trabalho saudável, ela tem uma maior produtividade dos funcionários. A gente não pense que essas pequenas modificações que são implementadas na empresa, elas são bobagens, porque não são, né? Existem estudos científicos que mostram que uma pequena pausa entre os ambientes de trabalho, entre os expedientes laborais, ou mesmo uma empresa que dentro do seu espaço físico tem uma academia, ou tem um lugar onde você possa fazer um descanso de forma mais confortável, né? Outra coisa bastante importante é que as empresas elas precisam qualificar o seu quadro de gestão para que com gestores ricos no que né? Na inteligência emocional. Porque a inteligência emocional, hoje em dia, ela está sendo fartamente utilizada como uma ferramenta, inclusive, de seleção de funcionários e de seleção de gestores. Então, aquele gestor que ele tem que ele usa bem as ferramentas, né, que são várias, né, nós até recentemente aprendemos algumas, é que ele usa essas ferramentas, implementa essa tecnologia, essa ferramenta dentro do ambiente de trabalho, ele pode colher um ambiente de trabalho mais saudável, né? E hoje em dia, as grandes e até as médias empresas de médio porte já estão tendo aqueles departamentos, né, que o Milton até falou aí, os departamentos de compliance, que é departamentos que são ligados à ética da empresa, né, para que evitem assédios morais, evitem tratamentos diferenciados entre funcionários. Então, isso já é uma realidade, né? Grandes empresas como a Rede Globo tem e é funcionando, é bem ativo, né? E agora as empresas já de médio porte e até de pequeno já estão adquirindo, né? Então, isso é bastante importante e a gente vê a importância que isso tem no impacto das relações de trabalho e da motivação realmente laboral. Sim, obrigado, Aline. E também aproveitando o gancho, né, e colocar, né, como dentro da área do direito já existem muitos profissionais, né, estudando o compliance trabalhista, né, então essas regras, essa coisa da ouvidoria, né, de ser uma instituição, né, um núcleo fora da instituição para evitar, né, o equívoco do olhar. Então, assim, na área do direito uma parcela de atuação, né, uma possível atuação que vocês, como acadêmicos do direito, né, podem mais tarde se aprofundar também, né? E só mais um parênteses antes de passar para Isaac, que aí eu também, né, vou deixar ele falar aqui como participante do grupo. Só mais um parênteses às vezes as pessoas estão tão mergulhadas em tarefas, em trabalhos, em metas, em pressão, que podem ouvir um material como esse e dizer assim: mas Adam, como é que eu vou arrumar tempo para descansar? Por incrível que pareça, para evitar o burnout, não precisa você tirar 30 dias, que às vezes sim, às vezes a síndrome já está instalada e aí você tem que se afastar durante 90 dias, às vezes um ano, mas no dia a dia você pode fazer pequenas ações que são distribuídas em 5 minutos, assim, então a cada 1 hora, 2 horas de trabalho você pode parar 5 minutos, fazer um alongamento e montar estratégias mentais para fazer um exercício de respiração. Então são coisas que podem ser feitas de maneira simples, que podem ir te ajudando, assim, de novo, né? Se você já está com a síndrome instalada, aí é outro tipo de tratamento, mas que pode te ajudando a evitar, né, que o quadro se agrave, né? Você vai lá tomando pequenas ações que podem contribuir com a tua saúde de maneira geral, né? Isaac, vamos lá. Opa, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? É, Pessoal, me permitam fazer uma pequena observação ainda nessa questão da compliance, ou no compliance, que é o termo em inglês, porque eu trabalhei durante aproximadamente 7 anos no setor de ouvidoria da UFCA.
E a gente trabalhava muito com um dos agentes ou fatores que acabam desencadeando a síndrome de burnout, né, que é o famoso, conhecidíssimo assédio moral, né? Então, o assédio moral ele pode ocasionar, né, sintomas, né, que podem ser identificados como sendo a síndrome em questão. Lembrando que a gente tem o assédio moral ele tem algumas características que eu sempre gosto de reforçar, porque muita gente acaba confundindo com outras situações que são corriqueiras de trabalho. Por exemplo, a gente não confunde a cobrança profissional, por exemplo, com assédio moral. O que pode ocorrer é uma cobrança excessiva e de forma reiterada. Até porque o ambiente profissional é um ambiente que, infelizmente, é competitivo e existe essa cobrança que também, em alguma situação, pode ser saudável, né? Mas no caso do assédio moral em si, por exemplo, nós temos situações que ela parece que em algumas vezes vai em desencontro com sintomas da síndrome, como é o esgotamento, o estresse em relação à sobrecarga, mas nós podemos ter situação de assédio moral quando não há distribuição de tarefas por parte da chefia imediata. Quando ele distribui, está aqui eu, Adamo, Aline e Érica, eu distribuo enquanto chefe só atividades para a Aline e para o Adamo, e acabo excluindo a colega Érica do processo. Isso também pode desencadear a síndrome. Esse é um paralelo, o primeiro paralelo que eu queria fazer, né, falando do assédio moral, mas tem outro tipo de assédio, né, que infelizmente, ainda por uma sociedade patriarcalista, né, a questão do assédio sexual no ambiente de trabalho, que infelizmente ainda é presente, principalmente em desfavor, na maioria das vezes as vítimas são mulheres. Eu posso falar um pouco da realidade, né, da UFCA até 2022, que foi o ano que eu acabei saindo da ouvidoria, que já é mandato, então já tinha cumprido 2 mandatos de adjunto na ouvidoria. Nós tivemos algumas situações caracterizadas como assédio sexual, em que em uma dessas situações a pessoa chegou a um nível de esgotamento que foi necessário o afastamento das suas atividades laborais. Isso eu estou me referindo apenas quando eu falo numa relação trabalhista. Mas se a gente for estender um pouco mais a corda, com todo respeito, algumas pessoas consideram o horário de aula, o estudo, principalmente aqueles que são estudantes profissionais, como uma atividade laboral, né? Porque nós temos situações em que eu não vou usar a palavra assédio agora, há um desgaste na relação entre estudante para com o docente e docente para com o estudante. Essa é uma relação que também a gente chama de possível relação adoecedora no ambiente de trabalho, quando se entende o estudante como um estudante profissional. Eu acho que, por enquanto, essas são as principais considerações que eu queria fazer. Sim, Isaac, eu agradeço, né? Inclusive, eu sempre digo lá na sala de aula, né? Durante o semestre eu falei para vocês e vou reforçar aqui para deixar registrado, né? Que a relação professor-aluno é uma relação de poder, né? É um poder simbólico, a gente procura desconstruir isso, mas não deixa de ser, né? Assim, então, se eu é, digo a vocês que vocês, olha, né, como aconteceu hoje mesmo, né, que eu falei assim, ó, quinta-feira tem um encontro
presencial, né, lá na faculdade. Aí alguém perguntou, mas é obrigado? Eu falei, olha, é importante ir. Então, é óbvio que o professor, né, assim, convidando, né, fica um pouco mais é diferente do que se fosse só um colega dizendo, vamos lá para o encontro, né? Então, existem relações simbólicas de poder, né? Tem um autor que discute muito isso, que é o Pierre Bourdieu, né? É, que ele trabalha muito essas relações, né, essas influências assim, né, que a gente acaba construindo e na relação trabalhista tem isso muito mais intenso, né? Então existe um medo de ser demitido, né, do funcionário, existe ali às vezes uma cultura mesmo, né, de repressão, de erros, de falhas, né? E às vezes até a pessoa que é acometida por essas ações, né, a vítima, nem percebe que está passando por essas experiências porque se sente mal, sofre, mas acha que faz parte do mundo do trabalho, né? Então até alguém sinalizar, ou até a própria pessoa cair a ficha em um momento, às vezes já foram ali vários eventos, né, de diversos tipos de assédio, que nem a pessoa conseguiu colocar limites, né, nem a empresa, a instituição também entendeu os limites ali daquelas relações, né? Antes de concluirmos esse momento, acho que aqui do nosso grupo e tem o Valíris. Valíris, quer fazer algum comentário, algum compartilhamento? Se quiser, basta abrir aí o microfone e a câmera. Ok, se quiser, Valíris, é só abrir o microfone e a câmera que eu paro e te entrego a palavra, tá? Pessoal, então estamos quase concluindo aqui o nosso encontro de hoje, né? Nós fizemos aí uma previsão de 30 a 40 minutos, né? Então estamos... Oi, Valíris, quer compartilhar algo? Não, professor, eu estou aqui na faculdade, a gente recebeu o trabalho, eu tô dividido entre o trabalho e a live. Beleza, tranquilo, viu? Tranquilo. Então, como eu dizia, né? Esse material eu vou deixar registrado, vou subir lá no meu canal do YouTube e colocar o link para quem não puder assistir ao vivo. Vou colocar o link lá naquele grupo que tem mais, que tem né, os convidados ali. Inclusive, continuem compartilhando o link, continuem espalhando para que essas informações cheguem no maior número de pessoas, que esse é o nosso objetivo. E próxima semana, né? Então, só repassando aí a programação, para quem está no Crato, no Cariri, né? Quinta-feira, dia 20, vai ter um encontro presencial lá na FAMEC, que fica ali entre, né, entre Crato e Juazeiro, na Avenida Padre Cícero, próximo ao SESC Senato. Então, basta chegar lá às 19 horas e participar. Na verdade, vai ter vários projetos sendo compartilhados na quarta, dia 19, amanhã, e na quinta, dia 20, então fica aí o convite. E também, na próxima semana, nos dias 26 e 27, quarta e quinta, nós vamos ter lives com convidados. Então, se você não segue ainda o nosso perfil, procure aí no Instagram, @do eu para o outro, e aí você já fica lá. Aí as lives da próxima semana vão ser via Instagram com os convidados, tá bom? Vou deixar aqui esse espaço se alguém quiser, né, estiver aí nos ouvindo e quiser falar algo, perguntar algo, seja pelo chat ou pelo microfone. Boa noite. Boa noite, Leonardo. Isso, me chamo Leonardo. Sou carioca, mas moro aqui no Ceará já tem 12 anos. Na verdade, eu não sou especialista, na verdade, sou um sofredor. Estou em crise de burnout, na verdade, estou sofrendo síndrome. Na verdade, eu passei por ela diagnosticada em final de novembro e, por conta dela, adquiri uma amnésia global transitória. Na verdade, resetou meu cérebro, né? Sou engenheiro de sistemas, com muitas atividades, né? 4 empresas, proprietário de 4 empresas e coordenador de TI da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, né? Hoje sou lotado na Pinacoteca do Ceará, no museu. E tive um ataque hack em uma das minhas empresas, tem uma empresa de telecom, de internet, e eu tive um ataque nessa empresa, perdi muitos clientes, juntou com separação, uma série de coisas. Aí meu cérebro apagou, achei que estava tendo um AVC, na verdade, quando minha companheira me ligou, falou assim, eu falei, ó, não sei onde eu tô.
Ela falou, mas te deixei em casa agora há pouco. Eu falei, mas realmente eu não sei onde eu tô. E aí me levou rapidamente para o hospital. Aí fiz os exames básicos, né, de ressonância magnética, tomografia. Aí realmente não foi constatado nenhuma lesão cerebral e foi dado o diagnóstico que eu nem conhecia essa doença, né, o Burnout, essa síndrome, não conhecia, né, sou da área de exatas, né, sempre fui da área de exatas e me ocasionou isso, né, hoje eu estou sofrendo ainda, desde novembro para cá, com essa amnésia global transitória, tem melhorado, a minha memória recente está melhor, uma coisa que estava muito ruim, coisa de o que eu ouvia 1 hora, e eu esquecia logo em seguida, não conseguia gravar nada, e meu passado estava totalmente perdido, né? Então não lembrava nada que tinha ocorrido no passado, mas agora já está voltando aos poucos, já está começando, né? Já estamos um pouco mais de 6 meses que fui acometido pela síndrome. Esse, quer dizer, o diagnóstico foi me dado, né? Que é a síndrome de Burnout. E agora as coisas estão começando a clarear para mim, né? Realmente muito excesso de atividade, excesso de trabalho. Como eu falei, proprietário de 4 empresas, 10 anos sem tirar férias. Isso realmente acho que ajudou a acumular todo esse excesso, né, no meu cérebro. Que eu falo assim, meus filhos que falam, pai, você nunca escreveu, nunca viu o senhor escrevendo nada. Eu desde a quarta série não tenho caderno. Então fiz toda a minha meu primário, segundo grau, graduação, 2 mestrados e o doutorado, tudo sem escrever nada, só prestando atenção. Então acho que sobrecarregou meu cérebro dessa forma e tudo registrado na cabeça. E quando eu me vi numa situação onde eu não lembrava mais de nada, nem do que eu era, e sem registros, né, vamos dizer assim, eu me vi numa situação muito fragilizada. Aí foi quando aumentou muito mais a ansiedade, a crise da amnésia aumentou também por conta disso. Aí eu fui começar a procurar uma ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, né? Para procurar ansiolítico, algo que poderia me ajudar. Acho que isso que está realmente eu dando uma freada, também freiei um pouco mais na minha atividade nas minhas empresas, né? Deleguei um pouco mais de responsabilidades e comecei realmente a diminuir essa minha atividade laboral. E tentando voltar à minha atividade física. Com isso, aumentei também muito de peso, também acho que ajudou muito a me projetar. Eu era um atleta e parei de fazer atividades físicas, né, por conta realmente de trabalho. Esse é só um relato, um testemunho, né? Como falei, não sou especialista, minha área realmente é de exatas, e eu achei muito interessante esse grupo justamente por estar sofrendo por essa síndrome, né? E de repente não, com certeza, essa troca de conhecimentos, essa troca de informações vai me ajudar, tenho certeza disso que vai me ajudar, né? Porque você vê, que para mim é uma coisa muito nova, né? Eu acho que não só para mim, acho que para a sociedade, já de repente acometida disso há muito tempo, sem entender o que era essa síndrome. Eu acho que vai ser muito bom o resultado dessas reuniões, dessas palestras, porque para a gente, que principalmente que não é da área de humanas, que não é da área do direito, que principalmente a gente que é da área de exatas, a gente não aceita muito o que o nosso corpo responde das nossas ações, né? Acho que a gente, eu principalmente, como sou da área de exato, principalmente da área de TI, acho que meu cérebro vai funcionar como um computador, né? Mas tem hora que realmente ele para. Era só esse relato aí que eu queria e agradecer essa oportunidade de estar podendo participar dessa reunião, dessa palestra, para que a gente possa ajudar outras pessoas que sofram também desse problema que eu estou passando agora. Leonardo, eu agradeço demais, né, o teu compartilhamento, inclusive a proposta, né, ali no grupo também, além desses encontros, é a gente, né, tanto eu quanto os outros participantes do grupo, também irmos postando ali algumas reflexões, algumas dicas, alguns exercícios que possam contribuir, porque muitas pessoas que estão ali no grupo já me relataram, né, no privado, que estão vivendo algo parecido. Claro que cada pessoa vive em um grau diferente, né? Então você teve essa pane, essa crise, né? E foi diagnosticado já como síndrome de burnout, né? Então você teve um caminho, inclusive, bem claro do direcionamento dos cuidados. Outras pessoas estavam ali passando por dificuldades diárias, achando que era um problema, né, de falta de concentração, de foco, e a síndrome foi se instalando de uma maneira mais devagar, sem o pico,
e quando foram se tratar, quando foram diagnosticar, isso já estava, né, já estava mais permeado, já estava enraizado, né? Então, não que eu esteja dizendo que um é pior do que o outro, né? Cada pessoa tem sua experiência. E normalmente o que a gente sente é o pior, porque é com a gente, né? Então, assim, não, a gente não está graduando, né? Mas só explicando que a síndrome ela tem várias maneiras de se manifestar, né? Então, agradeço até teu compartilhamento, até também enriquece não só os ouvintes, mas também os participantes do grupo, né, para que eles também vejam aí um relato no caso os alunos lá da faculdade, né, para que eles escutem um relato de alguém que está atravessando o processo, né? Obrigado, viu? Mais uma vez eu que Professor, agradeço. Obrigado a vocês. foi a Aline. É, professor, só para encerrar, eu sei que já está encerrando a live, mas a gente vê aí a importância, né? Quantos sofrimentos aí lacônicos e obscuros aí tem, né? Sozinhos, e que muitas vezes eles não encontram um diagnóstico, uma definição, muitas vezes nem sabem o que está passando, né? Acho que o relato do Leonardo foi fantástico, muita coragem, né, de compartilhar toda a história dele, mas foi fantástico, e ele estava falando, e eu estava anotando aqui algumas coisas, porque se a gente for prestar bem atenção direitinho, ele fez um resumo de tudo que a gente disse aqui. Ele elencou, na verdade, todos os sintomas que a Érica falou no início, né? Como excesso de trabalho, como é, ter uma capacidade gerencial, ter que ter uma capacidade gerencial grande e difusa, não delegar, centralizar demais, cobrança, metas pessoais, internas, né? Dele, a cobrança, no caso maior, era dele com ele mesmo, é, escolha muito mais do profissional em detrimento do pessoal, e a soma disso tudo reverberou aí com digamos assim, uma catástrofe, digamos assim, física, né? Uhum. Sim. E Né? lembrando, Então, ele citou também, para finalizar, as medidas que a gente também citou nos tratamentos, né? Uma delas é a atividade física, né? A atividade física, diminuir o trabalho, delegar mais, procurar olhar mais para si. E só para finalizar, ele disse também uma coisa muito importante. Ele, dentro da síndrome, dentro do momento que ele passou na síndrome, ele também teve um processo de divórcio, de separação. Então, isso também, às vezes, vai somatizando e termina passando da síndrome para uma depressão, e daí a gente já conhece aquela escala sempre crescente, né? Aquele espiral de problemas que começa com uma coisa aparentemente simples, né? uhum. Então, é bem motivador, né, esse exemplo dele, para a gente saber que é muito importante essa, esse processo de extensão da faculdade com cunho social. Eu acho que pode ajudar, assim, muitas pessoas a, de repente, aí pelo menos entenderem o que estão passando e procurarem, de repente, a ajuda correta. Sim, e lembrando, né, que quando a gente traz esse processo assim da gente se mergulhar muito no trabalho, nem sempre, pessoal, a gente faz isso porque a gente quer, né? Muitas vezes são essas pressões internas, né, essas exigências, a nossa sociedade é toda pautada em torno do trabalho, né? Dificilmente você pergunta à pessoa o que é que ela é. Dificilmente a pessoa responde que ela é uma pessoa feliz, um ser humano, né? Se você vai perguntar, fulano, o que é que você está conhecendo alguém agora? O que é que você é? Né? Geralmente você vai falar da tua profissão, né? Eu abri minha apresentação, eu sou Adam, como professor, psicanalista, né? Então, nossa sociedade está muito estruturada em torno do trabalho, né? Então, por isso que às vezes a gente vai mergulhando no trabalho, às vezes é uma sensação de sobrevivência, eu tenho que trabalhar muito porque eu preciso de dinheiro para pagar as contas, para isso, para aquilo outro. Às vezes a sensação de trabalhar muito é porque vão me cobrar, né? Enfim, aí nós temos as nossas dores emocionais, né? Que às vezes acabam levando a gente para esses processos, né? Nem sempre é intencional, nem sempre é assim.
ah, eu quero trabalhar muito, eu quero ocupar meu tempo e por isso que eu estou fazendo isso. Muitas vezes é involuntário, é inconsciente, né, que a gente vai mergulhando, né, nessa aceleração e acaba também, né, tendo aí alguns desafios em torno disso a partir de tudo isso que a gente conversou nessa noite, né? Professor Adamo, só aproveitar a fala do Leonardo para pegar um gancho, tirar uma dúvida. O senhor, eu vi que na fala do Leonardo, ele focou uma ou duas vezes, ele mencionou que é um profissional da área de exatas. Eu não me recordo exatamente qual a formação dele, então eu questiono que eu tenho conhecimento de algum estudo, algum levantamento, da mesma forma, comparando entre mulheres e homens, como o senhor mencionou, uma comparação entre áreas do conhecimento, né, ou em relação à síndrome do burnout ou qualquer doença ocupacional. Sim. Isaac, eu acredito que precisamos buscar, eu não tenho esses dados, né? O que eu posso afirmar, baseado até na minha profissão, e não necessariamente na síndrome de burnout, né? Mas nos estudos que eu já fiz voltados à adesão à terapia, pessoas que são graduadas, né, nas áreas de exatas, eles têm uma tendência menor a buscar acompanhamento terapêutico, inclusive por não ter tanto contato assim. Não é porque eles não queiram, é porque muitas vezes eles chegam no processo terapêutico e não estão habituados a falar, né? Então, o trabalho é muito objetivo, muito técnico, dia a dia, né? Então, normalmente, né, buscam processo terapêutico quando se instala algum adoecimento, alguma patologia. Professores, médicos, em especial psicólogos, né, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, eles têm uma tendência a buscar processos terapêuticos, né, tem maior adesão a processos terapêuticos, né? Mas acometimento da síndrome especificamente, eu não tenho esses dados, não, tá? Falando também sobre busca do processo terapêutico, também existem pesquisas que apontam que as mulheres, né, buscam mais terapia do que os homens, né? Então, os homens têm uma educação ainda muito fechada, né, que não compartilha muito os seus sentimentos. Então, existem pesquisas que dizem que as mulheres buscam mais terapia do que os homens. Mas, de novo, né, isso é só os estudos que eu tenho sobre a busca de terapia. Né? No caso especificamente da síndrome, vale a pena até a gente procurar estudos que apontem aí esses dados, se eles existirem. Tá bom? Pessoal, que bom, né? Que produtivo. Fico muito feliz aí com essas ações, né? Fiquei muito feliz com o compartilhamento de todos os participantes, inclusive do Leonardo. Vou deixar esse material lá disponível para quem quiser assistir depois. E e aí eu convido já para todos se prepararem aí para as próximas ações, né? O calendário que eu divulguei, que eu vou também lembrando lá no grupo para todos que puderem fazer parte desses eventos. Muito obrigado, bom descanso a todas e a todos e até o próximo encontro, viu? Boa Tchau, um noite. abraço. Boa noite. Boa noite.